Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Kennedy e vou estar trazendo para vocês uma aula sobre o movimento uniforme. O que caracteriza então o movimento uniforme para que ele seja um movimento especial a ser estudado no ensino médio e ser cobrado no Enem? Bom, o que caracteriza esse tipo de movimento é ter uma velocidade constante e uma aceleração nula. Em outras palavras, significa dizer que se eu tenho dois pontos de referência, um ponto no quilômetro 200 e um outro ponto no quilômetro 300, significa dizer que no movimento uniforme, o carro, o móvel, a partícula, a pessoa, o objeto, em estudo, ele vai andar esses 100 quilômetros a uma mesma velocidade, com uma mesma velocidade, que nesse exemplo aqui é uma velocidade igual a 60 quilômetros por hora. Isto é, uma consequência direta, e toda vez que um exercício, um enunciado trouxer a informação de que o movimento é uniforme, então a gente já pode dizer, deduzir que a aceleração é zero e que a velocidade ela vai ser constante. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, mas ela vai ser constante, não vai aumentar nem diminuir a velocidade. Essa é a primeira informação. A segunda informação é, todo enunciado que diz que a velocidade é constante, nós podemos concluir então que esse exercício, essa questão, ela está trazendo os conceitos do movimento uniforme que a gente vai ver agora. Bom, os tipos de movimento uniforme são de duas maneiras diferentes. Existe o movimento progressivo, e esse movimento progressivo é aquele em que, a partir do momento em que o tempo aumenta, a distância ou a posição do objeto em relação a um referencial vai aumentando. Ou seja, em termos de matemática, a gente pode dizer que isso é uma grandeza diretamente proporcional. Observe essa ilustração. Nós temos um referencial parado, uma pessoinha aqui. Nós temos um caminhão, ou pelo menos finge que é um caminhão, está se afastando do objeto. Então significa dizer que a distância em relação ao referencial é maior do que no momento anterior, ou seja, a velocidade é maior do que zero e o referencial em relação ao referencial, esse objeto está se afastando. Então a distância entre o objeto e o referencial vai aumentando a cada tempo. No movimento retrógrado, é um movimento em que, a partir do momento em que o tempo vai aumentando, a posição do objeto vai diminuindo em relação a um determinado referencial. Bom, então nesse outro esqueminha aqui, observem que o caminhão está indo em direção ao referencial. Então vejam que a distância vai diminuindo. Ora, se eu fixo esse referencial e a distância vai diminuindo, eu concluo então que a velocidade desse objeto ela é negativa, porque faz com que a distância entre o objeto estudado e o referencial diminua. Bom, em termos então matemáticos, nós temos que a fórmula ou a função horária da posição ou do espaço com relação ao tempo é dado por essa expressão bonitinha aqui. O espaço final é igual à posição inicial S0 mais a velocidade escalar vezes o tempo. E isso a gente tem que tomar um cuidado, tá? Quais são os cuidados? Primeiro, a posição que eu estou colocando aqui como final, que não necessariamente precisa ser a posição final, é uma posição em que a gente vai ter em destaque aí na hora de resolver o exercício, ela tem que estar em quilômetro, a posição inicial está em quilômetro, velocidade de quilômetros por hora e o tempo por hora. Esse tipo de unidade de medida que está sendo referenciada aqui é a unidade de medida usual. É o que a gente geralmente utiliza no dia a dia para marcar distâncias de uma cidade a outra e velocidades de carro, de moto. Porém, no meio acadêmico, no meio científico, nós adotamos no sistema internacional as unidades de metro, metro por segundo e segundo para fazer referências aqui ao estudo da função horária e para fazer as notações de medidas então da distância e velocidade e tempo. Aqui a gente tem que tomar um cuidado porque não necessariamente significa dizer que nenhuma questão vai vir em centímetros, nenhuma questão vai vir em hectômetros ou em micrometros ou em milímetros, não.
Isso não significa isso. Isso só significa que existe um padrão. O padrão usual é o quilômetro por hora e hora. E o padrão científico mais adotado, que a gente convencionou, foi metro por segundo e segundo para essas variáveis que são encontradas então na função horária. Então é só o padrão. Segundo ponto, quando a gente tem então a velocidade dentro da função horária, a gente se encontra então com a necessidade de muitas vezes calcular a velocidade. Ora, a gente sabe que num processo normal, usual do dia a dia, um carro não se mantém a uma velocidade constante, não por muito tempo. Isso porque geralmente no trânsito a gente precisa acelerar o carro ou desacelerar o carro, né? Frear o carro. Por isso que a gente tem então uma fórmula para calcular a velocidade média, inclusive é através desses métodos que a gente pode determinar então a velocidade que um carro está fazendo para poder verificar se ele está acima ou abaixo da velocidade padrão daquela rua, daquela avenida. E aí, vejam o seguinte, essa fórmula, velocidade igual a ΔS sobre ΔT, é a fórmula obtida através da fórmula anterior, da função horária do espaço. Então, observe o seguinte, se eu passo S0 para o lado esquerdo, ele vai ficar S menos S0. Ora, S menos S0 é ΔS, que é a variação do espaço. Espaço final menos espaço inicial. Se eu passo o tempo dividindo, eu posso reescrever minha fórmula da velocidade como sendo ΔS sobre ΔT. E aqui tem dois pontos interessantes. Primeiro, o ΔS ele é a notação para deslocamento. Não confundam deslocamento com a posição, com o espaço. Deslocamento ele é a variação do espaço, enquanto que o espaço, seja ele inicial ou final, ou distância inicial e final, ou posição inicial e final, ele retrata um ponto específico em que o objeto, o corpo, a partícula, está em relação ao referencial. Deslocamento é o quanto o móvel, o quanto a partícula se locomoveu. O outro ponto é ΔT não é simplesmente o tempo. ΔT ele é o intervalo de tempo em que a operação, em que o estudo está sendo realizado, né? Está sendo observado então o experimento. Vamos então para os gráficos. A gente vai ter 4 gráficos específicos. Os 2 primeiros são referentes à velocidade. Eu coloquei, se vocês observarem, que aqui é bem interessante o seguinte, toda vez que eu falo um pouco sobre gráficos, eu gosto de referenciar as letras que aparecem no gráfico, porque elas indicaram pra gente muita informação sobre ele. Então aqui, primeira coisa, esse é um gráfico da velocidade em relação ao tempo, e aí a gente tem uma característica aqui. Eu coloquei no primeiro gráfico metros por segundo e segundo, para que fique claro que pode aparecer a unidade, e quando aparecer a unidade a gente vai saber se ela está no sistema internacional ou não. No segundo gráfico, por exemplo, eu coloquei km por hora, ou seja, está no sistema usual. Não é que toda vez que a velocidade for positiva, vai ser metros por segundo, e quando for negativo, km por hora. Não significa isso. Nesse caso, só significa que eu posso ter essas duas formas de representar meu gráfico. Então, o gráfico da velocidade ela pode ser uma reta constante acima do eixo X, acima do eixo das abscissas, quando a velocidade for positiva, e ela vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo, ou eixo X, como a gente convenciona na matemática, ou o eixo das abscissas, quando a velocidade é negativa, tá? Lembrando que essa velocidade é constante, por isso que a reta é horizontal. Observa que ela nem aumenta nem diminui, ela é constante. Okay? O segundo tipo de gráfico, né, o terceiro e o quarto gráfico que a gente tem que ver, é o gráfico que relaciona o espaço. Então a gente vai ter um gráfico que pode ser crescente e um gráfico que pode ser decrescente. O gráfico da distância do espaço vai ser crescente quando a velocidade do móvel for positiva. Ele vai ser decrescente quando a velocidade do móvel for negativa. Outro detalhe importante, ó.
aqui a distância, o espaço, ele está em metros e o tempo em segundos. Nesse caso aqui eu não coloquei, eu não mudei, né? Nos dois casos eu não fiz aquela mudança, porque eu acredito que já deu para entender. Então a gente tem que estar atento ao seguinte: o ponto onde inicia o gráfico é o ponto inicial, ou seja, a distância inicial nesse caso aqui é 20 e existe um ponto específico após 5 segundos em que a distância ou a posição vai ser igual a 96 metros. Se eu quisesse calcular o ΔS, eu faria 96 menos 20. Então, ΔS nesse caso, 96 menos 20 dá 76. Agora, vamos ver no outro caso. Se a velocidade é negativa, veja o que acontece. Nesse contexto, a posição inicial é 96 e uma posição após 5 segundos é de 20 metros. Então aqui o ΔS, tomem cuidado, ΔS aqui seria 20 menos 96, ou seja, menos 76 metros. Então são coisas diferentes. Então esse deslocamento aqui significa um deslocamento que está diminuindo a distância em relação ao referencial. Vamos então para os exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: sabendo que o espaço do móvel varia com o tempo e obedece à seguinte função, x igual a menos 100 mais 25t. Determine, letra A, o espaço no instante 8 segundos, B, o instante quando o móvel passa na origem das posições, C, informe se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Então vamos começar lá. Letra A, o espaço no instante 8 segundos. Primeiro, a gente vai usar a fórmula S menos 100 mais 25 vezes 8. Observem que eu troquei o X pelo S, porque o X geralmente é mais usado no nível superior, no nível médio e na preparação para o Enem. Geralmente a gente usa a letra S para espaço, mas não importa a letra. A gente tem que entender que se ele fala que é a função horária do espaço, eu tenho que subentender que essa fórmulazinha aqui ela é referente então ao conceito de espaço, ao que a gente viu, S igual a S0 mais V vezes T. Então, substituindo 8 segundos no lugar do tempo, vai ficar menos 100 mais 25 vezes 8, isso é 8 vezes 25, 200, 200 menos 100, 100 metros. Então, após 8 segundos, esse móvel que começou em menos 100 vai então estar a 100 metros. Então, isso significa dizer que a posição final, entre aspas, tá, esse final aí, é o final para essa letra A, é 100 metros. No item B, a pergunta é o instante quando o móvel passa pela origem. A origem é então o ponto final, que é hora. Então a origem é 0. Eu vou passar o 100 para o outro lado, se está negativo, passo positivo. Passa-se então 25 dividindo, 100 dividido para 25, 4 segundos. Então ele demora 4 segundos para sair da posição inicial, que é o menos 100, até chegar no zero. Observem que a posição inicial no exercício é menos 100, pois é o termo que está sozinho. E a velocidade é 25. E esse 25 é justamente o que nós precisamos para responder a letra C. Ora, como a velocidade é 25 metros por segundo, ou seja, a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Bem simples, bem tranquilo. É só tomar cuidado e fazer as leituras corretas do exercício. Exemplo 2. O gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea e em movimento uniforme. Então nós temos aqui um gráfico, espero que esteja bem visível. A posição inicial é 50, a posição final é 250, o tempo inicial é 0 e o tempo final é 10. Com base nele, determine a velocidade e a função horária do espaço. Ora, usando essas informações, nós vamos calcular a velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Ora, ΔS é posição final menos inicial. 250 menos 50, de acordo com o gráfico. Só olhar no gráfico. O tempo final é 10 e o tempo inicial é 0. Portanto, o resultado vai ser 200 dividido por 10, que dá 20. Logo, a velocidade é 20 metros por segundo. Calculando então, ou substituindo então na posição horária, S mais V vezes T,
a posição inicial é 50, a velocidade é 20, portanto, a fórmula do espaço vai ser S igual a 50 mais 20t. E a gente tem então a função horária do espaço. Bem simples também. Só calcular velocidade média e depois substituir na fórmula da distância. Exemplo 3, último exemplo de hoje. Determine o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. Ou seja, nós temos um móvel A que está a 30 km por hora e um móvel B que está a 50 km por hora. Observem que aqui nós temos a posição 0 e aqui 400 km. Aqui nós temos a velocidade constante de 30 e aqui uma velocidade constante de 50 km por hora. E eles estão em direções opostas, isso significa que eles estão se aproximando. Bom, a gente vai querer calcular o tempo que leva para que eles se encontrem. Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a distância ou a equação horária do primeiro móvel é posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Para ambos, na verdade, é a mesma fórmula. A posição inicial do A é 0, observe no desenho, é 0. E a posição final, a velocidade dele é 30 km por hora. Então, a distância ou a posição de A é 30 vezes o tempo. Já a posição de B é a posição inicial, que é 400 km, olha só, está no quilômetro 400, e a velocidade é 50 vezes o tempo. Agora, vale ressaltar aqui um detalhe importante. Como ele tem sentidos opostos, a gente escolhe um deles para ser digamos assim, o referencial. Como o A começa do zero, eu escolhi o A como sendo a posição inicial, né, o referencial inicial em A. Se eu quisesse escolher o B, eu teria que fazer alguns ajustes que não valeriam a pena, daria um pouco mais de trabalho. O resultado é o mesmo, mas fica mais simples escolhendo logo o ponto zero como sendo referencial. Vamos ter os conceitos iniciais que são abordados no capítulo 3. Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, a física ela é uma ciência muito ampla, então ela é dividida em vários pontos ou em várias temáticas. Uma delas é a mecânica. O que é a mecânica? A mecânica é a parte da física que vai estudar o movimento. E dentro do estudo do movimento, a gente vai ter 3 áreas principais que são abordadas durante esse ano. Primeiro é a cinemática que vai abordar o movimento, levando em consideração posição, tempo, velocidade e aceleração como pontos principais para o estudo do movimento. Já a dinâmica, que é a segunda parte que a gente vai estudar, ela vai tratar o movimento a partir dos conceitos de força, a partir das leis que regem a força e junto com alguns elementos que foram estudados na cinemática. Então ela vai trazer uma abordagem diferente para o movimento. E por último a gente vai estudar a estática no que diz respeito a estudar de certa forma o movimento parado, que para ser um pouco mais bonitinho a gente coloca como estática ou quando os corpos ou o sistema está em equilíbrio. Partindo então, sabendo que a gente vai dar ênfase à cinemática por enquanto, a gente precisa definir alguns outros elementos. O primeiro elemento que a gente tem que definir é a trajetória. O que é a trajetória? A trajetória é a linha sobre a qual um corpo, uma partícula, um móvel, um planeta, um objeto, ele se move. Essa é a trajetória. A trajetória então é a linha no qual acontece o movimento. E a segunda parte que a gente tem que aprender a diferenciar é o deslocamento, e mais precisamente é o deslocamento escalar. O deslocamento escalar ele é definido como sendo a distância percorrida pelo móvel. Então a gente vai definir já a nossa primeira formulazinha, que é ΔS. O que é o ΔS? ΔS nada mais é do que a posição final desse móvel menos a posição inicial. Essa é a primeira formulazinha que a gente tem que gravar. Então, o segundo ponto que a gente precisa abordar é a questão do referencial. O referencial ele é muito importante para a física porque a gente faz os experimentos e precisa de algo para poder levar em consideração se esse experimento vai ser verdadeiro ou falso. Então o referencial ele é um corpo ou um lugar a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. Então,
quando a gente vai observar, por exemplo, uma pessoa dentro do ônibus, a gente pode ter um referencial que está fora do ônibus, um referencial, por exemplo, que está dentro do ônibus. Nessas duas situações, a gente vai ter sensações diferentes, e aí é uma abordagem que a gente vai aprender como lidar com elas no futuro. E o terceiro ponto que a gente precisa identificar e definir aqui é partícula. A partícula, ela é algo muito pequeno. Porém, nas nossas aulas, a gente irá seguir o critério de partícula para representar um corpo no qual a gente vai estar estudando ele. Ou seja, uma partícula pode ser um elétron, mas também uma partícula vai poder ser um planeta, um asteroide ou algo muito grande. Então, aqui na física, no nosso estudo de mecânica, a gente vai levar em consideração que partícula é um corpo no qual a gente está estudando, sem se preocupar com a questão da dimensão desse objeto, desse corpo. Próximo ponto que a gente tem que entender é que existe um sistema internacional. Inclusive, no capítulo 2, no final do capítulo 2 que a gente havia estudado, a gente é apresentado a gente, pelo livro, o sistema internacional, que nada mais é do que um conjunto de unidades que a gente define como padrão para o meio científico. Dentro do estudo do sistema internacional, para a questão do movimento, o principal ponto é o metro para o comprimento. E para o tempo, a gente usa o segundo como sendo unidade padrão. Para isso, vamos dar uma olhada aqui numa tabelinha. Bom, aqui eu coloquei só as unidades, só os múltiplos e submúltiplos da unidade de metro. Só a unidade de metro foi colocada aqui e uma fórmulazinha de conversão para quilômetros por hora em metros por segundo e vice-versa. Então vamos levar em consideração o seguinte, algo que a gente já estuda nas séries finais do ensino fundamental é que nós temos o metro como unidade padrão, nós temos os seus múltiplos que são o decâmetro, isso aqui, o hectômetro e o quilômetro. Temos como submúltiplos o decímetro, centímetro e o milímetro. Todas essas unidades já foram estudadas, mas a gente precisa lembrar do seguinte. No futuro, a gente vai trabalhar muito com essas que estão aqui embaixo nessa tabela secundária aqui. Na segunda tabela secundária, eu coloquei a unidade de 1 centímetro junto com o valor em notação científica associado. Lembrando que o cent ele significa 10 a menos 2, ou a gente pode definir como sendo dividir por 100. O quilômetro é 1000 vezes o metro, isto é, 10 ao cubo em notação científica. E nós temos aqui o milímetro e o micrômetro, ou micro, que é a letra grega aqui, e o metro. Esses são os valores associados e é interessante que vocês decorem esses valores, estejam aí na mente de vocês, porque a gente vai estar utilizando muito no futuro. A questão de utilizar múltiplos e submúltiplos é uma necessidade de diminuir a quantidade de números ou letras que aparecem no nosso cálculo. O próximo ponto é a gente aprender a transformar quilômetros em hora em metros por segundo ou vice-versa. A única coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: se eu tenho uma determinada velocidade, já que quilômetros por hora e metros por segundo são unidades que referenciam a grandeza, a velocidade, se eu tenho uma velocidade em metros por segundo e quero transformá-la em quilômetros por hora, eu simplesmente multiplico por 3,6. Se eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora e quero transformá-la em metros por segundo, eu faço a divisão por 3,6. Então, você vai pegar e fazer simplesmente essa divisão. Então, é interessante que sejam revistas como que faz divisão e multiplicação com números decimais para tal caso. Vendo isso, a gente vai utilizar um exemplo aqui, que é transformar 72 metros por segundo em quilômetros por hora. Na tabela, na figura aqui, a gente precisa ver o seguinte: se eu tenho quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo, eu divido, e de metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico. Nesse caso, a gente vai transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Então, o passo que a gente vai levar é multiplicar os 72 metros por segundo por 3,6 e o resultado vai ser 259,2 km por hora. Isso aqui você pode estar fazendo numa calculadora, porém já se habituando com a linguagem que a gente vai trabalhar na sala de aula quando a gente retornar. Eu aconselho vocês fazerem essa multiplicação
utilizando a multiplicação convencional no caderno, que aí vocês já vão se habituando, já tendo a visão de que em provas e avaliações externas, Enem e vestibulares, a gente não vai poder utilizar a calculadora. Então é interessante que a gente se acostume a fazer esse cálculo e utilize a calculadora só para conferir o exemplo. A gente vai começar pelo simples, tá? Todos os exemplos, as unidades, o que a gente vai precisar utilizar, eles vão estar em vermelho, para ficar mais destacados. Para ficar mais simples, eu já vou colocar aqui todos os resultados já direto, para que não precise fazer cálculo na hora, só para a gente entender um pouco mais sobre velocidade média. Então, a velocidade média a gente precisa entender que é uma velocidade que ela está mudando de acordo com o tempo, e que aí a gente quer saber que durante um percurso qual seria a média de velocidade, ou qual seria a velocidade que, se fosse constante, faria o mesmo trajeto. Então, vamos para o primeiro exemplo, que diz o seguinte, ó. Qual o valor da velocidade escalar média em metros por segundo de um móvel que se desloca 432 km em 6 horas? Uma forma de resolver esse problema é a gente usar diretamente na fórmula os valores de 432 para o ΔS e de 6 horas para o ΔT. Lembrando que a velocidade média é deslocamento sobre tempo. E aí, fazendo a divisão, 432 dividido por 6, o resultado será então 72 km por hora. Como o enunciado pede em metros por segundo, então a gente pode dividir por 3,6 e determinar então que esse resultado de 72 km por hora vai ficar em metros por segundo igual a 20. Por outro lado, a gente poderia ter feito o quê? Primeiro, transformado as unidades de quilômetro em metro e de horas em segundos. Então, para transformar de quilômetros para metros, basta multiplicar por 1000. Então, multiplicando por 1000, nós temos 432 mil metros. Transformando 6 horas em segundos, eu vou ter que multiplicar as 6 horas por 3.600 segundos. Por quê? Porque se a gente for lembrar, como foi dito nas explicações anteriores, em sala, e nos vídeos anteriores que a gente tem o quê? Ora, uma hora equivale a 60 minutos e cada minuto a 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. Como são 6 horas, multiplicando pelos 3.600 segundos, o resultado então será 21.600 segundos, que é o que temos aqui. Cortando os zeros e depois dividindo o que sobra, o resultado também vai ser 20 metros por segundo. Simples, só fazer a continha direitinho. O segundo exemplo é um exemplo que pede para calcular o tempo ao invés de calcular a velocidade. Observe que na fórmula da velocidade nós temos 3 incógnitas. Nesse contexto aqui, a gente pode calcular tanto a velocidade quanto o deslocamento quanto o tempo. Nesse problema nós vamos calcular o tempo, que diz o seguinte: um móvel viaja de 200 km a uma velocidade escalar média constante de 80 km por hora. Então, em quanto tempo ele percorreu essa distância? Então a gente vai pegar e passar o tempo multiplicando para o outro lado, então vai ficar aqui, e a velocidade passar para o outro lado dividindo, já que ela vai ficar multiplicando o tempo. E aí a nossa expressão fica: o tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade. Ora, deslocamento de 200 km e a velocidade de 80 km por hora. Dividindo 200 por 80, 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia. 2 horas e meia se escreve em notação de tempo, a notação usual do tempo é de 2 horas e 30 minutos. E aí a gente resolve essa questão. Só levar em consideração que se precisássemos transformar isso em segundos, nós pegaríamos 2,5 e multiplicaríamos por 3.600, que é a equivalência em segundos, ok? O terceiro exemplo é o exemplo que a gente vai ter que calcular a distância e não o tempo, tem tão pouca velocidade, pois já somos conhecidos, já temos como conhecimento os valores dela. Então é só o que o problema diz: um móvel viaja uma distância a uma velocidade escalar média constante de 80 km por hora durante 5 horas. Então qual vai ser essa distância? Primeiro, a gente vai fazer velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, passa o ΔT multiplicando, e aí é só multiplicar 80 vezes 5, 400 km. Só isso.
Exemplo 4, ele vem e, digamos assim, dá uma complicada nas coisas, porque a gente vai ter um movimento que vai estar dividido em duas partes. O problema diz o seguinte: um móvel viaja 200 km a uma velocidade de 50 km por hora. Depois ele percorre mais 300 km a uma velocidade de 75 km por hora. Então, qual vai ser então a velocidade escalar média na viagem completa? Esse problema é interessante. Por quê? Porque se você pegar os 50 km e os 75 km, eles vão dar tempos diferentes. Então, como as velocidades são diferentes e as distâncias são diferentes, ele pode ser que o tempo para percorrer ela seja diferente, não seja igual. Nesse problema aqui, foi colocado justamente para que seja igual. Veja só o que acontece. Como a gente quer saber o tempo, a gente vai fazer ΔS sobre V. E aí observe que o primeiro trajeto, nós vamos ter 200, que é a distância, dividido para 50, que é a velocidade. Isso vai dar dividindo 4 horas. No segundo trajeto, na segunda parte, ele percorre os 300 km com 75 km por hora. Dividindo também vai dar 4 horas. Observe que o tempo total para descrever esse movimento foi de 8 horas. Então, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. O trajeto total é de 200 mais 300, que dá 500. E o tempo total, 8. 500 dividido para 8, 62,5 km por hora. Então, bem tranquilo, basta separar os dois trajetos. Eu não fiz 75 mais 50 dividido por 2, que também vai dar o mesmo resultado, porque nesse contexto aqui dá certo. Porém, como vocês vão ver na próxima questão, esse resultado que a gente obteve aqui, se for feito da outra maneira, somando e dividindo por 2, que nesse aqui dá, no outro caso vocês vão ver que não vai dar certo, aí eu optei por fazer só dessa forma para padronizar o modelo de resolução. Bom, no exemplo 5, é um exemplo bem parecido com o anterior, né, muda os valores, porém, olha só o que acontece. Um móvel viaja 300 km a uma velocidade constante de 60 km por hora. Então isso significa, usando a mesma estratégia do exemplo anterior, que o primeiro tempo vai ser 300 dividido para 60, que dá 5 horas. Ora, ele para 1 hora para almoçar e depois percorre mais um trecho de 200 km a uma velocidade de 100 km por hora. Então, 200 para 100, 2 horas. Logo, o tempo total aqui tem que tomar um cuidado muito importante. Não vai ser 5 horas mais 2 horas, ou seja, não vai ser só 7 horas. Será então 8 horas, porque teve 1 hora do almoço. Logo, a velocidade média total é 500 dividido para 8, que dá 62,5 km por hora. Que é o mesmo do anterior, mas tomando cuidado, tá? Não é porque esses valores estão dando iguais que significa que todos os problemas são iguais. A forma de resolução é a mesma, porém os valores podem dar distintos. No exemplo 6, nós temos um problema que é um pouco mais problemático, digamos assim, que diz o seguinte: um móvel viaja metade do percurso com uma velocidade escalar média constante de 90 km por hora e o outro trecho com velocidade de 60 km por hora. A pergunta é: qual vai ser a velocidade escalar média na viagem completa? Bom, aqui vale ressaltar o seguinte: como a gente não sabe qual é a distância, eu vou chamar essa distância de D. Ou melhor, a metade da distância eu vou chamar de D. Então, metade da distância ele percorre com 90 km por hora, ou seja, distância dividido pela velocidade. E a outra metade, 60, distância dividido pela velocidade, que é o que a gente usou nos dois exemplos anteriores. Feito isso, a gente vai somar os dois tempos. Somando os dois tempos, a gente encontra duas frações. A gente só pode somar frações que têm denominador igual. A gente tira o MMC de 90 e 60, que é 180, divide pelo anterior e multiplica pelo de cima. O resultado dessa soma fracionária vai dar D sobre 36, tá? Simplificando fazendo toda a continha matemática, o resultado é D sobre 36, ou seja, a metade da distância sobre 36. Substituindo então aqui na nossa formulazinha, nós temos que o ΔS, que é a distância, a metade da distância mais metade da distância, ou seja, 2D, dividido pela distância sobre 36, que é o tempo,
nós teremos então multiplicação de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simplificando o D, vai sobrar 2 vezes 36, que dá 72 km por hora. Ó, é um movimento que acontece em linha reta e, mais importante que isso, a velocidade desse corpo é constante. Vamos para o mapa mental para a gente entender melhor quais são as características que a gente precisa ficar atento no movimento uniforme. Nesse tipo de movimento, a gente precisa ter atenção a 4 pontos que eu vou elencar aqui de acordo com esse mapa. Primeiro, a posição. Segundo, a aceleração. Terceiro, velocidade e gráfico. Não necessariamente nessa ordem, mas a gente vai seguir a ordem que está aqui, que é a posição. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa identificar na posição é que a posição no movimento uniforme, ela depende do tempo, por isso que é chamado de função horária. A função horária da posição, ela varia de forma linear, ou seja, se alguém tiver dúvida em relação à variação linear, volta no capítulo 2 do livro, porque lá a gente trabalha uma parte, a gente trabalhou em sala de aula uma parte que era simplesmente verificar essa variação linear tanto na função quanto no gráfico. Então a posição, ela tem uma formulazinha que representa ela. Olha só, aqui nós temos de uma maneira maior, mais visível, que a equação da posição ou equação dos espaços, ela é o espaço igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ou seja, posição igual à posição inicial mais a velocidade da partícula vezes o tempo. Essa é a equação principal que a gente tem que adotar quando trabalhamos com o movimento uniforme. O segundo ponto que a gente tem que ficar atento é da velocidade. O que diz respeito à velocidade, no movimento uniforme, é uma velocidade sempre constante. Isso tem que ficar claro para vocês durante o estudo de vocês. E além de ser constante, tem que levar em consideração que ela não pode ser zero. Velocidade igual a zero significa que o móvel está parado e aí não há movimento. Não é o tópico da cinemática estudar o movimento quando o corpo está parado. Então, velocidade tem que ser sempre constante. E além disso, a gente tem uma formulazinha interessante para calcular a velocidade, que é a velocidade média. A velocidade média de um corpo, ela depende da variação da posição, ou como a gente viu no primeiro vídeo, deslocamento, dividido pela variação do tempo. Então, eu só preciso saber da posição final e inicial e do tempo final e inicial. Feito isso, a gente calcula a divisão, e então a gente determina a velocidade. Uma observação que, de certa forma, talvez não seja importante aqui, mas que é interessante sabermos, os problemas que envolvem movimento uniforme não apresentam aceleração, isto é, a aceleração ela é resumidamente igual a zero. E isso aqui eu preciso ficar atento na hora de resolver os problemas de movimento uniforme. Não vai aparecer a aceleração. Então, o que é característico do movimento uniforme? Aceleração nula, velocidade sempre constante e a posição, ela é uma posição que depende do tempo. Resumidamente, é isso. Vamos para os gráficos. O que eu preciso saber dos gráficos em relação ao movimento uniforme? Eu preciso saber que nesse tipo de movimento a gente possui 2 tipos de gráfico. Um que relaciona a posição e o tempo, e o outro que relaciona a velocidade e o tempo. E aí nós vamos ter algumas características que dependem da velocidade. Como vocês podem olhar na equação, a velocidade tem um papel fundamental na equação dos espaços. Então, se a velocidade for positiva, significa dizer que o gráfico vai ser crescente. Se a velocidade for negativa, significa dizer que o gráfico será decrescente. Isso, gráfico da posição em relação ao tempo. Por outro lado, se os gráficos representarem velocidade e tempo, eu preciso ficar atento para 2 situações. Velocidade maior que zero, ou seja, positiva. O gráfico está acima do eixo horizontal, que representa o tempo.
E se a velocidade for negativa, significa dizer que essa velocidade está abaixo do eixo horizontal. Para ficar um pouco mais claro isso, vamos pegar essa outra ilustração aqui. Primeiro, movimento uniforme, velocidade constante, ou seja, não muda. Isso significa dizer que se eu tenho um carro que se afasta 40 km a cada hora, isso significa dizer que no primeiro momento ele vai ter uma velocidade de 40 km por hora e no segundo momento continua com a mesma quantidade de variação de velocidade, ou seja, 40 km por hora. Segundo ponto, a velocidade ser negativa significa que nós temos um movimento regressivo, ou seja, o corpo, o móvel, a partícula se aproxima do referencial, que está nesse contexto aqui parado. Velocidade positiva, movimento progressivo, e significa dizer, né, no movimento progressivo, que o corpo, a partícula, o móvel, ele se afasta do referencial. Mas e o gráfico? O que tem a ver o gráfico com isso? Primeiro, movimento progressivo significa que a velocidade é positiva e, além disso, a distância é crescente em relação ao tempo. Já no movimento regressivo, que se aproxima do referencial, o gráfico vai ser decrescente. Isso para os gráficos de distância com relação ao tempo. Não confundir o gráfico da distância, que é uma reta para cima ou para baixo, com o gráfico da velocidade, que são retas horizontais, ou acima do eixo x ou abaixo do eixo x, que nesse caso aqui está representado pela letra T de tempo. E por fim, uma observação importante: os corpos no movimento uniforme percorrem espaços iguais, que em intervalos de tempos iguais. Isso acontece porque, se o tempo é o mesmo e a velocidade não muda, então obviamente a distância não vai mudar também, porque a gente tem aqui 3 valores, então se não muda a velocidade nem o tempo, consequentemente a distância tem que ser a mesma. Vamos ver então como que a gente aplica essas fórmulas. Bom, o primeiro exemplo vai ser um exemplo de velocidade média, que diz respeito ao seguinte: uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Então vamos determinar a velocidade média em metros por segundo. A primeira observação aqui é os dados. O ΔS, que é o deslocamento, desloca 5 km, indica para a gente que nós temos 5.000 metros, fazendo a conversão de quilômetros para metros. Quilômetro é 1.000 metros, então só multiplicar por 1.000. E o tempo é dado por 10 segundos. Usando então a fórmula deslocamento sobre tempo, 5.000 dividido por 10, corto zero, sobra só 500 metros por segundo. Então, se eu sei isso, aplico isso na fórmula, determino de forma bem simples como calcular a velocidade média. Segundo exemplo é o exemplo da equação principal, que é a equação dos espaços. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: x igual a 100 mais 8t. Determine em que instante esse móvel passará pela posição 260 metros. Temos a equação, que nós vamos relacionar com a equação dos espaços, que é o seguinte: posição igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Comparando essa fórmula com essa fórmula original, temos que o x representa a distância, a posição, o 100 é a posição inicial, veja que ele está sem variável, e a velocidade é o 8, que está multiplicando o tempo. Então, substituindo aqui as fórmulas, substituindo aqui os valores de cada variável, a gente pode então obter o tempo. Como? Primeiro, a fórmula dada na questão é 100 mais 8t. Se eu pego o 100 e passo para o outro lado, subtraindo, já que ele está somando, depois o 8 dividindo, nós vamos ter que o tempo ele é x menos 100 dividido por 8. Então é só substituir nessa expressão os valores. 260 menos 100 dividido por 8, que resumidamente dá 20 segundos. Aqui é importante ressaltar
que você pode simplesmente montar, substituir logo aqui e ir resolvendo passo a passo a equação da forma como você achar mais conveniente. Estou escolhendo isolar as variáveis, no caso aqui a variável tempo, para depois que eu substituir os valores, eu simplesmente fazer conta simples, sem precisar resolver as equações do modo tradicional que geralmente a gente faz quando está resolvendo as equações em matemática, para a gente diferenciar um pouco do estilo e modelo de equações que aparecem na matemática com as equações que aparecem na física. Então, é basicamente isso. Deem uma estudada, deem uma lida, e aí as perguntas, as dúvidas, mandem no grupo do WhatsApp. Olá pessoal, vamos para o nosso terceiro vídeo, o vídeo do capítulo 3, referente ao movimento retilíneo. Nesse capítulo, ou melhor, nessa sessão, estaremos vendo o movimento uniformemente variado, que é uma ampliação do movimento uniforme. Como consequência do movimento variar, nós teremos então 4 novas equações para entender esse tipo de movimento. Essas 4 equações vão explicar para a gente de maneira numérica como que o movimento atua agora em relação à cinemática e o movimento retilíneo. O primeiro ponto que a gente vai destacar aqui é a equação dos espaços, que agora não vai ser simplesmente distância inicial, velocidade vezes tempo, mas então teremos uma associação de aceleração junto com velocidade inicial. Teremos uma forma para aceleração média, uma equação agora para a velocidade e uma fórmula especial que a gente chama aqui no Brasil de fórmula de Torricelli. Vamos analisar isso nos mapas mentais aqui abaixo. Bom, as características que nós temos então para o movimento uniformemente variado começa destacando a atuação primordial da aceleração. A aceleração no movimento uniformemente variado passa a ser uma aceleração que é diferente de zero e também é constante, ou seja, ela não muda. Em contraste com a aceleração, nós temos que a velocidade ela varia de forma uniforme, pois a velocidade e a aceleração elas são associadas através do tempo. O que isso significa dizer? Significa dizer que a aceleração ela é obtida como uma expressão do tempo, ou seja, voltando para o nosso mapinha aqui, a aceleração média ela vai ser a velocidade dividido pelo tempo. Bom, em contraste agora com um movimento em que há aceleração, temos então uma nova fórmula para calcular a velocidade, que não se resume só à velocidade média como está aqui destacado, mas sim uma velocidade que depende da velocidade inicial, da aceleração e do tempo. De forma destacada, teremos a equação da velocidade, que diz o seguinte, a velocidade final de um corpo é igual à velocidade inicial desse corpo mais a aceleração vezes o tempo. Aqui é interessante destacar que todo exercício que disser para a gente que o corpo parte do repouso, significa dizer que a velocidade inicial desse corpo é zero. Bom, um outro ponto que é interessante destacarmos aqui é o gráfico que a velocidade ele possui. Então nós temos que entender o seguinte: se a aceleração é constante não nula, então significa dizer que ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Se a aceleração é positiva, o gráfico vai ser crescente, e se a aceleração é negativa, o gráfico decrescente. Ou seja, aceleração positiva, a velocidade aumenta, aceleração negativa, o gráfico, e a velocidade diminuem. Tá? E aqui ao lado a gente vai ter o seguinte: a inclinação, que é a aceleração, ela é constante. Então, toda vez que um termo é constante numa equação, então significa dizer que essa inclinação ela vai ser uma reta. Outro ponto interessante e importante no estudo do gráfico em relação ao movimento uniformemente variado
é que além de indicar se está crescendo ou decrescendo, nós podemos utilizar a área debaixo desse gráfico, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, como sendo uma expressão do ΔS, isto é, calcular a distância que um corpo percorre pode ser calculado através da área do gráfico. A área do gráfico ela é sempre importante em vários estudos da física, então vale ficar ligado na questão do gráfico. Aqui a gente tem que fazer uma interpretação interessante no gráfico, porque existem gráficos que terão formato de trapézio e existem gráficos que estarão no formato de triângulo. No caso do gráfico de trapézio, a gente precisa entender que ele terá duas bases, uma base menor e uma base maior, e ele vai ter aqui uma altura. E essa forma está descrita aqui para gente, do trapézio. A área do trapézio é base maior, que vai ser essa aqui, mais base menor, que é essa daqui, vezes a altura, que seria o tempo, dividido por 2. Então aqui, ó, a distância, ou ΔS, é a velocidade final, mais a velocidade inicial, dividido por 2, vezes a altura, que seria o ΔT. Em contrapartida, se for um triângulo, vale lembrar, como a gente aprende em matemática, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo. Voltando então aqui no nosso mapinha, a gente já viu a aceleração média e a equação da velocidade. Falta incluirmos então a equação do espaço e a fórmula de Torricelli. Vamos estudar mais um pouco. Bom, no movimento uniformemente variado, a aceleração ela tem um papel de interpretação importante. Primeiro, se a velocidade e a aceleração têm a mesma direção, ou seja, têm o mesmo sinal, nós dizemos que esse movimento é um movimento progressivo e acelerado. Se eles têm sinais contrários, ou seja, a velocidade é positiva, a aceleração negativa, é um movimento progressivo retardado. Se ambos são negativos, então é regressivo acelerado, e se a velocidade é negativa e a aceleração positiva, é um regressivo retardado. Então a gente tem que levar em consideração o seguinte: velocidade positiva significa que o movimento é progressivo, velocidade negativa, o movimento é regressivo. A aceleração positiva, acelerado, e a aceleração negativa, retardado. E aí, para a gente concluir essa ideia das equações, a gente precisa então ter uma equação para a posição, já que já temos a aceleração média e a velocidade. Para a posição, nós temos essa equaçãozinha que está aparecendo aqui para a gente, que diz respeito, tá, a calcularmos esse gráficozinho bonitinho aqui, mas que a gente vai dar uma ideia matemática para ele, que é a posição final de um corpo, ele é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial desse corpo, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa aqui é comumente chamada fórmula do sorvetão, que a gente pode indicar então a posição usando a posição inicial e final, velocidade inicial, a aceleração e o tempo que estão associados a esse problema. Que aqui nós vamos ver então um primeiro exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente vai resolver utilizando a equação do espaço para o movimento uniformemente variado. A questão diz o seguinte: determine a aceleração escalar de um corpo que parte do repouso e percorre 40 metros em 4 segundos em movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, a ideia é que calcularmos a aceleração. Observe que as informações do texto diz para a gente que o corpo percorre 40 metros, significa que nós podemos tomar como base que a posição inicial é 0. A velocidade inicial é 0, pois ele parte do repouso, e ele demora 4 segundos para fazer esse movimento aqui. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Usar a fórmula do sorvetão, a fórmula da equação dos espaços. Primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é que a gente precisa calcular a aceleração. Então eu vou isolar
a aceleração de um lado, passando a posição inicial, que está positiva, para o outro lado negativo, a velocidade, que está com um sinalzinho de mais, passa negativo, e junto com a velocidade vai o tempo, porque eles estão multiplicando. Segundo ponto agora é passar o 2 que está dividindo para o outro lado multiplicando, aqui, multiplicando todo mundo, e o tempo ao quadrado que está aqui multiplicando a aceleração, passa para o outro lado dividindo. Tomem cuidado, porque esse 2 ele vai estar multiplicando todos os termos aqui de cima. Às vezes é interessante colocar um parênteses para não se confundir aqui. E o tempo está dividindo todo mundo aqui também. E aí nós encontramos que a aceleração é toda essa expressão depois que a gente isola ela. Continuando, a gente vai ter que a aceleração é 2 vezes a distância menos a distância inicial. Isso aqui é o ΔS, ou seja, o deslocamento, menos a velocidade inicial vezes o tempo, dividido pelo tempo ao quadrado. Como a posição, o deslocamento é de 40 metros. A posição inicial e a final são 0 e o tempo é 4. Podemos fazer o cálculo e saber que 40 menos tudo isso aqui dá 40. 2 vezes 40 dá 80, e 80 dividido por 16, 5. Isto é, a aceleração tem 5 metros ao quadrado. Vale ressaltar uma coisa que eu não mencionei anteriormente, que a unidade padrão para aceleração é metros por segundo ao quadrado. E nisso aqui a gente tem então resolver o problema da aceleração. Voltando então um pouco aqui no nosso joguinho de fórmulas, a gente vai encontrar então a última fórmula para poder explicar ela, que é a fórmula de Torricelli. Essa fórmula de Torricelli, ela tem uma característica muito interessante que não tem nas outras fórmulas. Ou melhor, ela não tem algo que aparece em todas as demais fórmulas, que é o tempo. Observem que na equação dos espaços nós temos o tempo, na equação da velocidade o tempo está presente, e na aceleração média o tempo está presente. Então a fórmula de Torricelli, ela vem para justamente nós aplicarmos ou resolvermos um exemplo com essa fórmula, onde esse exemplo não apresenta o tempo. Olha só, um carro com velocidade de 72 km por hora é freado com uma aceleração constante, contrária ao movimento, ou seja, retardado, de 10 metros por segundo ao quadrado até parar. A distância em metros percorrida pelo carro desde o instante da aplicação dos freios até parar vale. Vamos começar pelo seguinte. Deslocamento é o que eu quero encontrar. Velocidade final é 0, pois o carro tem que parar. Inicial é 72 km por hora. Quando eu divido por 3,6 eu encontro 20 metros por segundo. Como a aceleração está contrária ao movimento, a aceleração é negativa. E o tempo não aparece. Esse é o ponto fundamental. Tempo não aparece. Agora vamos para a fórmula de Torricelli. Observe que essa aqui é a expressão de Torricelli e a gente quer determinar o ΔS. Então a gente precisa isolar o ΔS. Para isso nós vamos passar a velocidade inicial para o outro lado subtraindo e 2 vezes a aceleração, como está multiplicando ΔS, para o outro lado dividindo. Então a aceleração é velocidade ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração. Logo, o deslocamento vai ser 0 ao quadrado menos 20 ao quadrado, dividido por 2 vezes menos 10. Menos 20 ao quadrado vai dar menos 400, e menos 20, aqui embaixo, é a multiplicação de 2 vezes menos 10. Simplificando, fica 20 metros o valor do deslocamento. Observação, menos com menos, mais. O detalhe importante, o menos não faz parte dessa potência, por isso ele não vira positivo aqui. Vejam o vídeo, revejam quantas vezes for necessário, deem uma olhada no livro, leiam os capítulos dos livros, pois tem algumas coisas interessantes que tratam no livro. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp que a gente sana as dificuldades. Olá pessoal, aqui quem fala é o Kennedy, dessa vez trazendo um vídeo sobre o movimento uniformemente variado. No último vídeo a gente viu só sobre velocidade média, e agora a gente vai dar um passo a mais, que é o movimento uniformemente variado, que é o movimento em que a velocidade não é constante
e que a gente calcula ela não mais de forma média, mas sim com os valores em cada instante. Nesse processo a gente tem 4 equaçõezinhas para esse tipo de movimento. A primeira equação é a equação dos espaços, que nos diz o seguinte: a posição final de um objeto, ou posição num determinado instante de um objeto, de um móvel, de um corpo, é igual à sua posição inicial, mais sua velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o instante, né, o tempo ao quadrado, dividido por 2. A segunda fórmula é a fórmula da velocidade, que é escrita da seguinte maneira: a velocidade é igual à velocidade inicial, mais a aceleração, vezes o tempo. E a fórmula de Torricelli, que é uma fórmula especial, pois ela não precisa de saber, né, de ter conhecimento prévio do tempo, do instante, para poder ser usada. É a única fórmula dessas aqui que não precisa do tempo. Então aqui nós temos que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2a vezes ΔS. E por fim a fórmula da aceleração média. Nós não vamos usar todas as fórmulas aqui. Essa da aceleração média a gente não vai usar nesses exemplos, mas cabe aqui só a mérito de conhecimento. Vamos começar. A primeira questão diz assim: é dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado. A fórmula é 15 mais 20t. Então essa é a expressão que determina a velocidade dentro do Sistema Internacional de Medidas, ou seja, a velocidade está em metros por segundo, a aceleração vai estar em metros por segundo ao quadrado, a distância em metros e o tempo em segundos. Determine, letra A velocidade inicial e a aceleração da partícula. Bom, para o item A, que é para a gente ver a velocidade inicial, nós não vamos fazer nenhum cálculo, basta a gente olhar para a fórmula. A velocidade inicial, utilizando a fórmula, é justamente o termo independente dessa equação, ou seja, a que não está sendo multiplicada pela variável t. Logo, a velocidade inicial é de 15 metros por segundo. A aceleração também, não há necessidade de cálculo, basta observar a fórmula. A aceleração é o termo que multiplica a variável t, e isso quando nós temos a velocidade. Se é a fórmula da velocidade, então a gente já pode recolher dessa maneira bem simples a velocidade inicial e a aceleração. No item B, a gente tem que calcular a velocidade escalar no instante 4. Então nós vamos usar essa fórmula, substituir o 4 no lugar do tempo, já que um instante vale 4 segundos. Multiplicando por 4, 20 fica 80. 15 mais 80 é 95. Então a velocidade no instante 4, após 4 segundos, é de 95 metros por segundo. Bem simples aí, bem tranquilo essa questão. Continuando o item C, a gente quer saber qual é o instante, ou seja, qual é o tempo em que a velocidade escalar vale 215. Se eu tenho a fórmula da velocidade, eu vou substituir então 215 como sendo a minha velocidade final, porque é ela que eu quero saber, pois é a partir dela que eu quero saber o tempo. E aí a gente vai fazer o quê? Passar o 20 para o outro lado, vai inverter dos dois lados e passa o 15 para o outro lado subtraindo. Por isso que fica 215 menos 15. Essa subtração dá 200, corta e simplifica o que der para simplificar. A gente conclui então que o tempo nesse caso é 10 segundos. Logo, após 10 segundos, a velocidade desse móvel, desse corpo, dessa partícula vai ser de 215 metros por segundo. Então, observem que é bem trivial resolver esse tipo de cálculo, tá? Só observar corretamente a fórmula e aplicar diretamente nelas. Uma segunda questão diz assim: um carro viajando em uma estrada retilínea e plana com uma velocidade constante de 72 km por hora passa por outro que está em repouso no instante t igual a 0. O segundo carro acelera para alcançar o primeiro com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Pergunta é: qual vai ser o tempo que o segundo carro leva para atingir a mesma velocidade do primeiro? Então aqui é interessante. A gente não quer que o outro carro chegue no outro carro. A gente quer saber só quando que ele vai chegar a essa velocidade de 72 km por hora. Bom, para esse cálculo aqui, a gente tem que lembrar primeiro. Vamos usar o modelo padrão do Sistema Internacional. 72 km por hora dividido por 3,6 é equivalente a 20. Logo, em termos do Sistema Internacional, a velocidade dele é 20 metros por segundo. Então a gente sabe duas informações: a velocidade e que ele partiu do repouso. E a terceira informação, bem clara aqui, é da aceleração. Logo,
é só substituir na fórmula da aceleração. Velocidade é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Ora, a velocidade que eu quero que ele atinja é de 20, aqui ele inicialmente se encontra 0 e a aceleração é 2. Portanto, resumidamente, ele leva 10 segundos para poder atingir a velocidade de 72 km por hora, tá? Então, simples assim essa questão. Uma questão agora um pouco mais complexa e que é mais de acordo com o Enem, por exemplo, uma questão que envolve gráfico. É claro que as questões do Enem elas são objetivas, nenhuma dessas que eu estou trazendo aqui são objetivas, todas ou é para você calcular simplesmente, ou tem alguns itens para a gente fazer, né, fazer os cálculos. Nesse exemplo 3 aqui, nós temos o seguinte, ó, nós temos uma função aqui, um gráfico, ele pede para a gente considerar o gráfico dessa função como sendo o gráfico da velocidade, e aí, como vocês podem ver melhor aqui, vocês vão observar que nesse contexto, é interessante ressaltar que aqui em cima, ele vai indicar para a gente que tipo de gráfico que é em relação a que outra variável ela é. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Um gráfico da velocidade com relação ao tempo. As informações são, no instante t0, o móvel se encontra na posição S0 igual a 0. Ou seja, ele diz que se encontra na posição 0. Bom, aqui eu quero fazer um adendo pelo seguinte, ó. Observe que no momento inicial, esse valorzinho aqui é 20. Mas esse valorzinho aqui, só para deixar claro, é o valor da velocidade e não o valor da posição, para que não haja confusão. Então, isso aqui é velocidade e não posição, tá? Então, vamos para o item A. Item A pede para calcular a função horária da velocidade. No item B, a função da posição, ou seja, encontrar a fórmula da velocidade, a fórmula da posição e depois qual seria a posição depois de 6 segundos. Vamos lá. Para o item A, nós temos primeiro calcular a aceleração. Por quê? Porque a fórmula da aceleração, da velocidade, exige o cálculo da aceleração, mas a gente não tem informação da aceleração nem no gráfico e nem na introdução da questão. Porém, utilizando o gráfico, a gente pode calcular a aceleração. Como? Usando a variação da aceleração. Eu mencionei no início que essas fórmulas elas estão associadas, todas associadas lá no início. Então, aquelas fórmulas que aparecem no início do slide, elas estão associadas e a gente vai ter que usar elas. Bom, para deixar claro aqui, vamos lá. A gente vai fazer a ΔV sobre ΔT. E como que a gente faz isso? Olha só. ΔV é a velocidade final, que é essa, ó. Essa aqui é a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é essa de cima aqui. Ou seja, menos 20, que é a final, menos 20, que é a inicial. Depois a gente vai calcular o tempo. Ó. Tempo final menos tempo inicial. O tempo inicial aqui é 0. Logo, a gente, olhando para o gráfico, consegue determinar a aceleração. Menos 20 dá menos 40 e 8 menos 0 dá 8. Essa divisão, então, é equivalente a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, sabendo então da aceleração, a gente substitui na fórmula. Que fórmula? A fórmula da velocidade. Então, primeiro, velocidade é igual à velocidade inicial, que é 20, menos a aceleração, que é 5, vezes o tempo. Simples assim, acaba a questão. Então, a fórmula da velocidade é essa. Qual seria, então, a fórmula da equação do movimento? A fórmula do movimento é essa. A distância é igual à distância inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Que é bem simples, ó. Posição inicial, de acordo com o enunciado da questão, é 0. Então, vai sumir. A velocidade inicial é 20. Está lá no gráfico da questão. O tempo é variável. A gente não pode substituir o tempo aqui nesse item. A aceleração é menos 5. Então, simples assim. Se você quiser, você pode até dividir 5 por 2, que dá 2,5. E fazer 20t menos 2,5t ao quadrado. Não tem problema nenhum. Pode ser feito assim. Bem tranquila a questão. No item C, a gente quer saber qual é a posição depois de 6 segundos. Então, a gente vai pegar a fórmula da posição,
substituir no lugar do tempo o 6, observando que toda vez que eu tenho um número com uma variável, ele está multiplicando a variável, então vai ficar 20 vezes 6 e 5 vezes 6 ao quadrado. Multiplicando e resolvendo a potência vai ficar 120 menos 5 vezes 36 dividido por 2. Ao invés de multiplicar, eu vou simplificar primeiro. Então vai ficar 18, né? 36 dividido por 2, 18. E agora eu multiplico. 120 menos 90, 30 metros. Então após 6 segundos, ele vai ter percorrido, né? Ele vai estar 30 metros depois da posição inicial. Como a posição inicial é 0, significa dizer que ele vai estar no ponto 30 na orientação. Última questão. Essa questão traz o seguinte: um caminhão a 72 km por hora percorre 50 metros até parar, mantendo a aceleração constante. O tempo de frenagem em segundos é... Então vamos lá. Nessa questão a gente vai ter que primeiro calcular aqui o valor da aceleração. Para isso nós vamos usar a fórmula de Torricelli, pois como a gente não sabe o valor do tempo, não podemos usar a aceleração média e nem a fórmula da velocidade, nem a fórmula do espaço. Então, nós vamos estar utilizando então a fórmula do Torricelli. Ele diz para a gente que ele vai parar o carro. Então, significa dizer que 72 km por hora é a nossa velocidade inicial. E a velocidade final vai ter que ser 0. Substituindo os valores, então nós temos essa expressão. Velocidade final é 0, ele vai parar. Velocidade inicial é 20, pois 72 km por hora, quando dividido por 3,6, o resultado é 20, ou seja, 20 metros por segundo. A aceleração é a nossa incógnita e o ΔS é 50 metros. Multiplicando, nós vamos ter então, ó, 2 vezes 50 dá 100, passando para o outro lado, menos 100. 20 ao quadrado, 400. Passa então dividindo, fica a aceleração igual a 400 dividido para menos 100. 400 dividido para 100 dá 4, positivo com negativo dá negativo, então a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Isso é só o primeiro ponto para a gente resolver. A gente então calculou só a aceleração, falta calcular agora o tempo que ele leva para frear. Ora, se eu sei o tempo que ele leva para frear, basta eu substituir então na fórmula do espaço. Ó. Usando a fórmula do espaço, nós vamos encontrar então a substituição dos valores. Olha só, passando o S0 para o outro lado fica S menos S0 igual a velocidade vezes o tempo. É só a fórmula passando o S para o outro lado. Como S menos S0 é o ΔS, significa dizer então que é 50 essa posição. A velocidade inicial é 20 menos 4t ao quadrado sobre 2. E aí a gente vai resolver esse cálculo dividindo 4 por 2. Depois a gente vai então transformar nossa equação do segundo grau e simplificar por 2. Ó. Observe que simplificando todo mundo por 2 fica t ao quadrado menos 10t mais 25. E aí a gente chega no nosso resultado aí, já que é bem simples a gente calcular. Bom, se deu uma equação do segundo grau, utiliza-se a fórmula de Bhaskara. E aí, ao se utilizar a fórmula de Bhaskara, deixa eu só corrigir um 2 que apareceu ali no lugar do A. Na verdade, na fórmula de Bhaskara aqui, o A vale 1. Carregou. Ele vai valer 1. Então, o resultado vai dar, usando a fórmula de Bhaskara, o delta dá 0 e o tempo dá 5 segundos. Observe que eu fiz dessa maneira aqui com a equação dos espaços para mostrar para vocês como que o tempo pode ser calculado, tá? Mas eu vou mostrar agora uma forma da gente fazer isso de uma maneira mais simples e utilizando a fórmula da velocidade. Olha só, usando a fórmula da velocidade, a gente tem essa expressão aqui, ó. Deixa eu apagar toda essa conta aqui da fórmula de Bhaskara, porque a gente não vai precisar dela. E fazer o seguinte, ó. Olha só, a velocidade final é 0. A velocidade inicial é 20. E a aceleração é menos 4t. Então, observem que se a gente fizer utilizando a fórmula da velocidade, a nossa expressão vai ficar assim, ó. Velocidade final é 0, a inicial é 20 e a aceleração é menos 4. Vou passar o menos 4 para o outro lado
E aí vai ficar 4t igual a 20. E depois a gente vai passar o 4 dividindo. Depois que a gente passar o 4 dividindo, 4 dividido para 20, olha só. Fazendo o nosso cálculozinho aqui, pronto, agora vai dar certo. Então aqui, ó, 4t igual a 20, passo o 4 dividindo, 20 dividido para 4, 5 segundos. Então observe, o mesmo cálculo que eu posso fazer com a equação dos espaços, eu posso fazer também com a equação da velocidade. Aqui a diferença é que a velocidade é muito mais fácil e com a equação do espaço é bem mais complicado. E aí já fica a dica aí na hora de for resolver para escolher a equação certa, ok? Um abraço, até mais e se cuidem, viu? Pessoal, estamos com mais um vídeo. A ideia agora é dar uma explicada em relação aos gráficos que aparecem tanto no movimento uniforme quanto no movimento uniformemente variado. Então, só para deixar bem claro, à esquerda nós temos o movimento uniforme e à direita o movimento uniformemente variado. O primeiro gráfico que nós vamos analisar é a da aceleração em relação ao tempo. Quando a gente trabalha com movimento uniforme, não aparece aceleração. Isso significa que, de certa forma, a gente não tem nenhum gráfico associado. Então, nós não vamos observar gráficos em relação à aceleração. Já com relação ao movimento uniforme, existe aceleração e ela é constante. Todo gráfico, quando é constante, significa dizer que o gráfico relacionado a ele será horizontal. Isso a gente vai observar em alguns outros gráficos que nós temos aqui mais abaixo para analisar. E aí a gente tem que levar em consideração que, se for positivo, está em cima do eixo do tempo, e se for abaixo, vai ser então negativo. Só observando que esse S que está aparecendo aqui é de segundo. Só outro detalhe: o eixo Y vai estar significando sempre o primeiro que aparece aqui. Nesse caso, aceleração. E nesse caso aqui, também aceleração. No caso abaixo, nós temos, então, o gráfico da velocidade em relação ao tempo em ambos os casos. Movimento uniforme, velocidade é constante. Significa dizer, então, que ela vai ser horizontal. Já no caso do movimento uniformemente variado, a velocidade ela é uniforme com relação ao tempo, ou seja, ela vai ter uma inclinação, ou ela vai ser crescente, como esse caso, ou então ela poderia ser decrescente. Sendo crescente, significa dizer que a aceleração é positiva, decrescente, a aceleração é negativa. Então, existe uma diferença entre os gráficos da velocidade no movimento uniforme, que é esse, e da velocidade no movimento uniformemente variado. E o terceiro ponto é o caso da posição em relação ao tempo. Primeiro, movimento uniforme é bem parecido com o caso da velocidade uniformemente variada. A posição ela é linear, então o gráfico ela vai ser uma reta com inclinação crescente se a posição ela aumenta com relação à velocidade, isto é, velocidade positiva, ou decrescente se a velocidade for negativa. Já no caso de uma posição do movimento uniformemente variado, que vai aparecer t ao quadrado na fórmula, nós vamos ter uma forma de parábola, que é um dos elementos de funções que estudamos no capítulo 2, ou no capítulo 1, que nós estudamos lá, termos não lineares. O gráfico forma uma parábola. Lembrem-se, quando vimos a aula na sala de aula, né, a gente viu que o gráfico é dessa forma. Porém, como a gente desconsidera a parte negativa, então o gráfico só vem do zero para frente. Então ele não forma o U parabólico que geralmente aparece nesse tipo de função. Então é isso aí. Essas são gradativamente as diferenças entre os gráficos no movimento uniforme e no movimento uniformemente variado.